Será que todo professor, mesmo que competente, ele é um educador? Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar esse vídeo fazendo uma provocação. Eu lhe pergunto, quais são as qualidades de um professor competente? A gente sabe que são inúmeras qualidades. Você já ouviu, por exemplo, adolescentes, estudantes falarem assim: aquele professor sabe muito para ele, mas ele não sabe transmitir. Ou seja, há uma qualidade do professor competente que é a de ter didática. Além dele saber para ele sabe transmitir os seus conhecimentos. Além da didática, um bom professor, um professor competente, ele sabe fazer plano de ação, ele sabe elaborar provas e outros testes avaliativos e aplicar esses testes e essas provas. Ele tem um bom manejo da turma e uma série de outras qualidades convergem para a classificação de um professor verdadeiramente competente. Agora, eu lhe faço uma pergunta mais profunda. Será que todo professor, mesmo que competente, ele é um educador? Alguns não. Eu lhe dou um exemplo. Na minha época de adolescência, teve um torneio de futebol de salão. Era um time de professores contra um time de estudantes. E houve um determinado momento que um professor chegou a externar para um aluno que tinha entrado naquela jogada, naquele lance, para quebrar a perna do estudante. Olha que absurdo! E esse professor era um excelente professor de química. Ele dominava bem os conteúdos, ele tinha didática, ele tinha uma série de qualidades que caracterizam um bom professor. Mas ele não estava sendo educador, porque ele não dava exemplo. Ele entrava no jogo, às vezes violento, dos meninos. Ou seja, isso não é ser educador. Quer ver um outro exemplo? Um exemplo da minha existência. Minha mãe, Dona Aurora, que já está no plano espiritual, ela tinha a 4ª série do ensino fundamental. Ela, por falta de oportunidades, ela estudou pouco. Só que ela era uma grande educadora. Ela preocupava em transmitir exemplos, princípios, valores e ajudar os seus filhos a crescerem integralmente, com muito sacrifício, com muita dedicação, mas com muito compromisso. Então, o que é o educador? O verdadeiro educador, ele dá exemplo. Ele permite fazer parte da vida do educando e o educando fazer parte da sua vida. Ele estabelece uma via de mão dupla com o educando, estabelecendo atitudes, diálogos, palavras, gestos construtivos. Ele dá e recebe do educando nessa relação colaborativa de ensinar aprendendo e aprender ensinando. Enfim, o verdadeiro educador, ele é compromissado com a vida mais ampla do educando. Ele não está focado só na questão cognitiva, ele está preocupado com o socioemocional, ele está preocupado com as emoções, com a trajetória humana daquele educando no sentido mais amplo. E então, você vem atuando como professor ou como educador? Ou como um professor educador? Pense nisso, porque é uma questão vital da educação integral. E a gente segue em frente trazendo dicas práticas para a construção de itinerários formativos cada vez mais efetivos, direcionados às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Até o nosso próximo vídeo.